Está no ar Teses e Dissertações, um programa que debate teses e dissertações produzidas em programas estrito sensu de mestrado e doutorado. Hoje nós vamos entrevistar a economista Alana Thaís Stankiewicz Peters. Ela defendeu recentemente uma dissertação intitulada Economia Comportamental e Gênero, uma análise do retorno salarial aos comportamentos entre chefes de domicílio no Brasil. A Alana é economista pela Universidade Federal do Paraná e ela fez o seu mestrado também pela Universidade Federal do Paraná. O seu orientador foi o Dr. Paulo de Andrade Jacinto e, em função dessa sua dissertação de mestrado, ela ganhou o prêmio Curta Ciência 2019. Alana, eu quero parabenizá-la porque a gente sabe que não é difícil, não é fácil fazer uma dissertação, uma tese também é muito difícil, mas ser premiada como a dissertação do ano da Universidade Federal do Paraná, realmente você tem muitos méritos. Eu gostaria que, inicialmente, você falasse o objetivo da tua dissertação. Você defendeu aqui na Universidade Federal do Paraná, que é na área de economia comportamental, e que você nos dissesse como você chegou a esse tema e qual foi o objetivo dele. Tá certo. Bem, a minha área é desenvolvimento econômico e quando a gente fala em desenvolvimento, a gente aborda diversos aspectos, né? Entre eles é a questão da desigualdade. E a desigualdade de gênero no mercado de trabalho é uma coisa que a gente fala muito, né? Se fala ainda muito, né? E a economia comportamental, na verdade, é uma área muito nova dentro da economia. E a ideia da economia comportamental é justamente trazer contribuições da psicologia para a economia. E eu tentei trazer essas contribuições da psicologia para a análise da desigualdade salarial e ocupacional entre homens e mulheres. Então, existem vários estudos na área de psicologia, principalmente na psicologia social, que mostram que existem diferenciais comportamentais entre homens e mulheres. Seja se esses diferenciais são biológicos, são criados socialmente, isso até não está na discussão, mas isso é verificado. E será que isso poderia ter impacto no mercado de trabalho? Porque o comportamento ele pode afetar resultados. Então, a minha dissertação, justamente, ela trouxe essa literatura para discutir essas diferenças comportamentais, mas não só as diferenças comportamentais, também outras questões psicológicas, como a questão dos estereótipos e como isso poderia impactar nos resultados no mercado de trabalho. Bem, isso na verdade, é uma coisa bastante difícil de se medir por dados, né? Porque você não tem muito dado de comportamento. Então, eu consegui uma pesquisa que ela é bastante minuciosa, tem bastante detalhe, que a gente conseguiu captar alguns elementos comportamentais para ver se isso teria algum impacto. E, na verdade, é uma pesquisa bastante nova, isso é uma coisa que ainda não tem sido, mesmo fora do Brasil, agora existe esse diferencial, ele é verificado, como impacta no mercado de trabalho, isso ainda é muito difícil, muito incipiente. Eu fico até admirado, como é que você decidiu entrar para o ramo das ciências econômicas? O teu pai, ele é um publicitário, a tua mãe é uma professora, psicóloga, né? É, professora. E como é que você entrou nessa área, que é uma área, eu acho que até meio que dominada pelo sexo masculino? Não, muito. Existe, inclusive, essa discussão, né? E o quanto tem muito... ela é uma profissão majoritariamente masculina. Meu próprio mestrado, quando você estava, eu tinha 3 meninas, uma sala de quase 30 pessoas. Então, realmente, existe uma desigualdade nisso, na minha profissão. Mas agora esse impacto, digamos assim, você olhou especificamente para a mulher ou você comparou os gêneros? A gente fez uma análise para homens e mulheres, né? No caso, na nossa base, ela é voltada para chefes de domicílio. Então, aí você tem até um viés nisso, né? Porque seriam chefes de domicílio homens e mulheres. Então, existem características que são bastante específicas, né? Mas era o dado que a gente tinha para trabalhar. Então, mas além de fazer a mensuração disso,
o que eu acho mais interessante até do meu trabalho é trazer essa discussão, porque eu trouxe muita literatura, isso é uma literatura que é muito nova aqui no Brasil, quase não tem estudos, mesmo na área de psicologia, tanto na área de psicologia e muito mais ainda na economia, e eu tentei trazer justamente essa literatura para essa discussão, assim. Bem, a gente tem, digamos, um senso comum de que as mulheres, infelizmente, ganham menos que os homens. E a tua pesquisa comprovou essa tese? Assim, de um modo muito geral? clara a diferença salarial, até porque a gente está tratando, na pesquisa que a gente estava olhando, era a pesquisa de chefes de domicílio. Certo. Então, quando você está trabalhando com mulheres chefes de domicílio, você tem uma característica muito peculiar. Quando é a mulher que se autodeclara chefe de domicílio, ela normalmente já existe um viés nisso. Então, mas de modo geral, a diferença salarial nessa base de dados para chefes de domicílio é grandíssima. Porque normalmente uma mulher que vai se declarar chefe de domicílio, considerando a nossa sociedade patriarcal e tudo mais, ela normalmente é uma pessoa que talvez não tenha um companheiro, ou que talvez, né, ou, às vezes é provavelmente uma mulher, né, que cria os filhos, é uma mãe solteira, alguma coisa assim. E então existe esse viés, né? E nessa pesquisa é muito clara a diferença salarial. E Mas, mais do que isso, só para ressaltar que tanto no Brasil as pesquisas mostram, em vários lugares do mundo, que uma das principais causas da diferença salarial grande são a questão ocupacional. A desigualdade ocupacional que existe entre homens e mulheres, isso gera muito isso. Ou seja, a profissão que a mulher exerce. A profissão que a mulher escolhe. E aí que a minha pesquisa entra. Interessante. Porque é o comportamento, o que vai levar? Por exemplo, a gente trata de diferenciais de comportamento, tanto na questão de competitividade, na questão de aversão ao risco, na questão de preferências sociais, na questão de ambição e de autoconfiança. Todos esses comportamentos que normalmente que você verifica, né, na psicologia, que são verificadas algumas diferenças entre os gêneros, esses comportamentos podem impactar no profissional, né? Se uma pessoa é mais aversa ao risco, como normalmente as pesquisas mostram que, em média, as mulheres tendem a ser, em média, elas provavelmente não vão, talvez, optar por alguma profissão que seja mais arriscada, que talvez tenha um rendimento maior. Quando você fala aversa ao risco, significa que ela, digamos, opta por uma profissão mais simples, menos complexa, que tenha mais mercado de trabalho? Quando eles medem a aversão ao risco na psicologia, eles terão conta que a mulher vai se arriscar para determinada escolha, alguma coisa assim. Eles notam que as mulheres tendem, em média, a ser mais aversas ao risco, enquanto homens já são mais propensos a tomar riscos, por exemplo. Isso pode impactar como a pessoa tanto vai escolher a profissão, também como a sociedade vai olhar e inferir sobre esses diferenciais e quem que ela vai contratar, de repente, para uma profissão no mercado financeiro ou alguma profissão que precisa envolver mais alto risco. Isso, o risco é só uma das questões, a competitividade. Para você ser política, por exemplo, você tem que ser uma pessoa mais competitiva. Determinadas profissões são extremamente competitivas. E se a mulher ela é mais avessa a competir, e não é só mais avessa a competir, existem estudos que mostram que em condições de competitividade e condições neutras, as mulheres elas tendem a performar pior numa condição competitiva em relação aos homens, enquanto os homens tendem a melhorar ainda mais no aspecto competitivo. E assim, não quer dizer que é o próprio ambiente, não as habilidades das pessoas, é o ambiente que vai afetar o comportamento daquela pessoa. E como esses diferenciais de gênero podem... Eu ouvindo aí o resultado do teu estudo, parabéns, Alana, desculpa, um dos aspectos que vem à minha memória agora é que se você pega numa faculdade, por exemplo, vamos colocar o curso de pedagogia, quase 99% é ocupado por mulheres. Isso justifica que é uma atividade educacional, é uma atividade de menos competitividade ou de menos risco para a mulher ou não, você não chegou a esse nível? Você pode até avaliar por essa forma. Uma das coisas que eu trouxe na minha dissertação, que na minha opinião é até uma das coisas mais interessantes, é a questão dos estereótipos. Então, eu trato tanto da ameaça do estereótipo quanto do viés do observador. Então, a ameaça do estereótipo é a pessoa... Estereótipos são classificações sociais que a gente associa a determinados grupos sociais. Né? Então, o estereótipo também existe no que a profissão que a mulher vai atuar ou não. Isso tanto a mulher quanto o homem, né?
E a ameaça do estereótipo, existem vários estudos na psicologia que mostram que, por exemplo, uma mulher num ambiente que ela é negativamente estereotipada, ela tende a performar, os seus resultados eles tendem a ser piores. Não porque ela não tenha competência, mas porque ela se sente estereotipada, e isso se chama ameaça do estereótipo. E em que profissões você observou isso? No meu trabalho eu não mensurei essa parte do estereótipo, eu trouxe a discussão para análise, mas isso é uma discussão e o viés do observador, que também é um outro fenômeno, seria a pessoa como a pessoa observa um possível candidato, seja um candidato para uma universidade, seja um candidato para o mercado de trabalho, que a pessoa ela já tem estereótipos implícitos, que às vezes não são nem reconhecidos. Na verdade, a maior parte dos estereótipos eles são implícitos, eles acontecem de forma inconsciente, né, a partir da construção social, da nossa, né, do que a gente associa ao longo da nossa vida. E como é que isso pode afetar a pessoa que está contratando e avaliar. Existem vários estudos interessantes que mostram que mesmo pessoas que diziam que não têm esse viés, que dão, às vezes, notas para currículos com nomes femininos ou com nomes masculinos, assim, currículos idênticos de acordo com o gênero e não com o que está no currículo. Então, existem vários estudos que mostram isso, é muito interessante. E isso provavelmente vai ter impacto no mercado de trabalho, apesar de uma coisa bem micro, mas provavelmente vai ter. Né? Não, com certeza. E você está expondo o resultado da tua pesquisa, e eu lembrei que o ano passado nós lançamos aqui na Uninter o curso de superior tecnológico de investigação profissional detetive particular. E uns meses depois me ligam um canal de televisão e eles queriam saber quantos por cento dos alunos eram mulheres. Eu também não tinha observado isso. Eu fui observar que 48% dos alunos eram do sexo feminino. E até fizeram uma reportagem com as mulheres, porque eles achavam que essa era uma profissão eminentemente masculina. De modo geral, a gente ainda vê, né, que existe. Mas você veja, ali praticamente deu um claro, empate. as coisas felizmente estão mudando, né? Você está tendo uma coisa que é muito importante nessa questão do estereótipo, os role models, né, que eles chamam. São pessoas que estão naquela área e que vão inspirando outras pessoas. E eu acho que é assim que está acontecendo, né? Você já está vendo mulheres engenheiras, mulheres de sucesso nas áreas de ciências, né? Nas áreas, na política também, coisas que normalmente são vistas como profissões tidas como masculinas, né? E isso tem mudado. Uma das formas de mudar isso é mais mulheres participando. Então, você, apesar de bem jovem, ganhou esse prêmio Curta Ciência 2019 aqui da Universidade Federal do Paraná. Eu gostaria que você falasse um pouco deste prêmio. Depois nós vamos mostrar aqui o certificado, muito bonito. Como é que isso impactou em você como jovem estudante e profissional receber um prêmio dessa magnitude? Eu fiquei muito feliz porque foram escolhidas uma dissertação e uma tese de cada grupo, de cada pós-graduação, né, tanto do ano de 2018 quanto 2019. E eu fiquei muito feliz em saber que eu fui escolhida. Eu não tinha nem ideia, foi até semana passada que eu fiquei sabendo. Então foi uma grande surpresa. E eu fico muito feliz, principalmente pela universidade estar fazendo isso, porque esse prêmio ele é novo, né, na Universidade Federal. E eles justamente estão querendo incentivar, né, pesquisadores e incentivar em todas as áreas. A minha área foi de desenvolvimento econômico. E que é uma área que eu sou apaixonada, né? Claro, né? É o teu objeto de estudo. Meu objeto de estudo. E tem muita gente que, às vezes, vem me perguntar e não entende muito o que é desenvolvimento econômico, né? E por que a minha dissertação ela é importante para o desenvolvimento econômico? E eu tentei justificar isso, né? Porque o mercado de trabalho, a participação da mulher no mercado de trabalho é um tema de desenvolvimento, porque porque é capital humano, né? Capital humano vai gerar renda, vai gerar produtividade, talentos, né? Então, se você está, de alguma maneira, suprimindo esses talentos, né? Você está tendo uma perda econômica. Então, é um assunto que realmente ele é relevante para o desenvolvimento. E eu observo também no teu currículo que você foi voluntária no Camboja. Eu gostaria que você falasse da sua experiência lá. Você trabalhou com mulheres. Lá o Camboja é um país da Ásia. Eu, na minha época de juventude, eu lembro que tinha a Guerra do Vietnã
E também se espalhou ali pelo Camboja, Khmer Vermelho, né? Foi uma coisa muito triste que aconteceu lá. E como é que está o Camboja hoje? É um país, se você nos descrevesse um pouco, porque é uma curiosidade, uma jovem com um futuro brilhante, de repente se dispõe a ser voluntária numa ONG, Cambodia Women's Crisis Center. Cambodian Women's Crisis Center. Em Phnom Penh, a capital. Phnom Penh é a capital, isso. Na verdade foi assim, professor. Eu terminei o meu curso de desenvolvimento e eu queria ter alguma experiência assim mais prática na área de desenvolvimento. E eu sempre fui apaixonada pelo esse tema de gênero, tanto que foi um tópico de várias pesquisas minhas durante o mestrado. E aí eu falei assim, eu acho que eu tenho que viver isso, sabe? Aí eu vi esse programa que tinha na parte de empoderamento feminino no Camboja, tinha em outros países também, tinha no Egito, na Índia e no Camboja, nessa organização que eu fui. E eu escolhi o Camboja e fui. Foi assim, foi muito assim, uma decisão. E foi assim, acho que foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida, assim. Eu tive outras experiências internacionais, mas não chega nem perto. Que tipo de trabalho vocês faziam lá? Assim, a ONG, o que a ONG faz, né? Essa ONG, ela trabalha com assim, tem várias, né, coisas que a ONG faz. Ela trabalha tanto com as mulheres que são vítimas aí de violência doméstica, de tráfico internacional, de outras formas de abuso, com seus filhos também, como trabalha também com a comunidade para tentar mudar consciências com relação ao papel da mulher na sociedade, com tanto como é que as pessoas veem violência doméstica, ainda muitas pessoas entendem como sendo um assunto privado e aceitável. Então, eles tentam mudar essa cultura mesmo. Então, é uma ONG muito legal, uma ONG nacional. E o meu trabalho foi... Eu ajudei muito eles com os relatórios, né? Porque eles precisam mandar relatórios para as organizações que doam para eles, né? Eles vivem de doação. E também eu tive a oportunidade de visitar alguns projetos que eles tinham no interior do Camboja. Então, foi super legal. Explique como é que é o Camboja, que a gente não tem nem noção do país. A gente sabe que ele passou um período... muito difícil de guerra nos anos 60, 70, e hoje parece que... como é que é a organização política lá do país? O Camboja é um país ainda muito pobre, assim, com vários problemas de desenvolvimento. É um país que se diz democrático, mas não tem nada de democrático, é um país que não tem liberdade de expressão, que tem muito problema de corrupção. É um país que tem muita gente em pobreza extrema, em situação de extrema pobreza. É um país que tem dificuldade para se desenvolver. Então, e muito disso também é fruto tanto da guerra do Vietnã depois, principalmente do Khmer Vermelho, né, o Khmer Rouge, que devastou o país. E devastou especialmente, que isso foi especialmente prejudicial para a economia do país, foi a morte de vários intelectuais da época que realmente vão ajudar a desenvolver a economia do país. Então, eles têm déficit de profissionais até hoje. Por isso que é um país que atrai até muitos voluntários, assim. É um país, é um país majoritariamente budista, muito longe daqui, então a cultura deles é muito diferente. Eu morei em Phnom Penh, que é a capital, e, assim, é uma cidade suja, é uma cidade que cheira mal, assim, tem vários cheiros, tem comidas, muitas pessoas vendendo coisas na rua, rios são extremamente sujos, é um lugar bem poluído, o pessoal joga muito plástico no chão, eu até me assustei um pouco, mas ao mesmo tempo eu amei ficar lá, assim, porque foi uma experiência cultural tão rica e as pessoas lá, principalmente as mulheres e as crianças, elas parece que estão sempre sorrindo. Foi uma experiência muito rica. E conviver com o pessoal da ONG, eu tive a oportunidade de viver o dia a dia mesmo, né? Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 2 meses. Agora, recentemente, né? Foi, no ano passado. E foi a melhor experiência, sem dúvida, e recomendo a todos que puderem ter essa experiência. Então, retornando à sua dissertação, Alana, você, quando fez o seu curso de Ciências Econômicas na Universidade Federal do Paraná, você também trabalhou com esse tema, que é economia comportamental, questão de gênero. O que você fez no teu TCC? Ai, nossa. Então,
Então, na verdade, sim, eu mudei bastante de tema. Não era na área de desenvolvimento, ainda era na área de desenvolvimento, mas eu não caí na economia comportamental nem na questão de gênero. Eu trabalhei com o tema da minha monografia foi sobre falando sobre a questão da pauta das exportações da China e da América Latina e como isso como a configuração dessas exportações pode impactar o desenvolvimento, pode ter impactado o desenvolvimento desses países. Então, eu fui para a área de relações de economia internacional e desenvolvimento também, bem diferente do que eu fiz, mas isso também, eu fiz eu fiquei uma parte da minha graduação no Canadá, onde eu fiz algumas matérias da China. Então, eu me empolguei no tema, assim, era uma coisa que eu estava você fez uma espécie de um intercâmbio, então? Fiz um intercâmbio acadêmico numa universidade em Vancouver e lá é um lugar que eles têm vários centros de estudo, né, da China. E é uma comunidade chinesa muito grande, né, em Vancouver, então eu tive a oportunidade de estudar um pouco de história, de religião da China. Mas você morou também nos Estados Unidos, né? Morei um ano. Na época de assim, ensino médio? Isso, eu fiz high school 1 ano lá. Várias experiências internacionais aí que realmente definiram quem eu sou hoje, assim, e quero continuar trabalhando com relações internacionais também, com desenvolvimento internacional. E o teu plano agora, aí fazer um doutorado nessa área, o que você está pretendendo aprofundar essa pesquisa ou ir para uma outra área? Olha, professor, eu vou te dizer que isso é uma confusão na minha cabeça, mas é o seguinte, eu estava estudando esse ano, até fiz algumas provas para tentar o doutorado, né, em alguma universidade fora. E eu pensei muito, assim, que eu acho que eu quero mesmo, essa experiência no Camboja foi uma coisa que foi muito definitiva para mim, decisiva para mim. Eu quero trabalhar com desenvolvimento e eu quero trabalhar com as pessoas. Eu gosto de pesquisa, eu realmente acho que é muito importante fazer pesquisa, mas eu não estou convicta que é isso que eu quero trabalhar. Então, eu estou com a ideia de tentar fazer talvez um doutorado ou algum outro mestrado fora do Brasil, para que eu possa ter alguma formação para tentar alguma carreira em alguma organização internacional de desenvolvimento, como, por exemplo, a ONU, o Banco Mundial, vários esses fomentadores de desenvolvimento. Isso é um projeto, e a área acadêmica, sim, e a área acadêmica? Eu gosto muito da academia. Até então, eu estava querendo fazer doutorado e talvez ir ser professor, ir para a área acadêmica, mas isso é uma coisa que ainda estou definindo ainda na minha cabeça, assim, mas eu gosto de fazer pesquisa também, mas eu gosto também do trabalho de campo, do trabalho ali mais prático, né? Então, mas isso é difícil decidir. Trazendo a tua pesquisa para a nossa realidade brasileira, eu lembro da minha mãe que quando ela casou com meu pai, claro que ela era professora e naquela época não podia trabalhar, então ela deixou de trabalhar. E posteriormente, quando nós já éramos adolescentes, eu e minha irmã, ela teve uma briga muito forte com meu pai para que ela voltasse a trabalhar no mercado de trabalho. Esse tema não chegou a ser discutido. Hoje já se aceita normalmente a participação da mulher. São poucas aquelas que ficam, digamos assim, aquela função da década até os anos 50, 60, que era a mulher era a rainha do lar, como diziam, né? Você não chegou a abordar esse aspecto na tua pesquisa? Eu abordo bastante, eu trato bastante de normas sociais. Então, a gente acaba resgatando muitas coisas, né? Porque isso ainda afeta hoje, afeta a questão dos estereótipos, afeta os comportamentos, né? Por exemplo, uma coisa que é muito verificada é que as mulheres, em média, novamente, tendem a ter mais preferências sociais, que seria, por exemplo, no sentido mais altruísmo mesmo. Isso nas pesquisas na psicologia. E isso, por exemplo, pode ser originado de uma questão social mesmo, porque a mulher ali está mais em casa, tem mais o contato com os filhos, isso pode desenvolver essa questão da preferência. Eu não tento discutir, discutir, mas eu não chego a nenhuma conclusão da onde que vem esses comportamentos, esses diferenciais de comportamento. Provavelmente é uma questão social que tem a ver com as normas sociais, com o papel social dos homens e das mulheres, como também pode ter a ver com uma questão biológica, natural, evolutiva.
Então, isso é uma discussão que não é fechada, né, na academia. É uma discussão que eles chamam da discussão do nurture versus nature, né? Até hoje não tem. Eu trago essa discussão, mas eu não chego a nenhuma conclusão. Mas eu trato bastante de normas sociais. Mas eu que estudo um pouco a cidade, sabe, Alana, eu posso te dizer de que esse modelo que nós temos econômico, capitalista, ele tem uma origem muito remota, ali uns 12 mil anos, quando as mulheres elas passaram a domesticar as plantas e os animais e surgiram as primeiras povoações nos deltas dos rios. Então foi a mulher que, na verdade, transformou o homem, o gênero humano que era em gregário, porque a partir dali é que se mudou esse comportamento caçador-pescador, embora coletor, embora algumas comunidades ainda mais primitivas tenham esses princípios. Mas vocês estão na origem de todo esse modelo econômico. Na verdade era familiar ali, né? Não existia essa separação tão clara como existe hoje, né? Com a própria mudança, o desenvolvimento da economia, o próprio capitalismo, a divisão do trabalho, ela foi fazendo com que havia essa necessidade, e principalmente os homens trabalhando longe de casa, né? Isso. As pessoas trabalhando longe de casa, acabou indo os homens e as mulheres ficando com a família, né? E acabou tendo essa separação. Mas antes era muito mais familiar, muito mais unido, né? Então a mulher ali ajudava na empresa da família, ali tinha, ou na agricultura, sempre teve muito envolvida. Essa separação ela é até bastante recente. Mas ela perpetua, né? Ela perpetuou muito tempo, né? Exatamente. E hoje a gente está tentando, a gente tem essa desigualdade porque é fruto também desse histórico, né? Dessa separação que a gente teve, né? E, Alana, mais alguma coisa que você gostaria de falar a respeito da tua dissertação? Olha... Aliás, eu quero dizer que você está indo muito bem, expondo assim com uma espontaneidade muito grande. Obrigada, eu sou super empolgada, né, com o tema, e eu acho que é um tema muito interessante. E tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que é a questão dos estereótipos implícitos. Existem até vários professores de várias universidades de ponta nos Estados Unidos, de psicologia, que estão chamando a atenção. Existe até um site que eles estão fazendo várias campanhas para demonstrar a questão do estereótipo implícito. Que seria um estereótipo que todos nós temos, que a gente é inconsciente, que afeta nossas decisões, afeta o nosso julgamento dos outros, e não só para a questão de gênero, mas questão de raça, questão de classe social, e tudo isso afeta. Então, esses estereótipos implícitos, eles podem sim se transformar em discriminação, se transformar em preconceito. Existem, inclusive, várias empresas que estão fazendo esse teste, é um teste que você consegue ver. Tem muitas pessoas que falam, não tenho, né? Não tenho esse estereótipo, não tenho esse viés. Quando vão fazer o teste, tem um viés bastante grande. E você reconhecer isso, saber que isso existe, é o primeiro passo para você tentar corrigir isso em você, né? Então, eu acho que é uma mensagem interessante para todo mundo dar uma olhada sobre. Entrevistamos em teses e dissertações a economista Alana Peters, e o tema da sua dissertação, que ganhou o prêmio Curta Ciência 2019 da Universidade Federal do Paraná, foi Economia Comportamental e Gênero, uma análise do retorno salarial aos comportamentos entre chefes de domicílios no Brasil. Professora Alana, eu quero agradecer muito a sua participação neste nosso programa e não tenho dúvidas de que você contribuiu na formação dos nossos telespectadores. Muito obrigada, Eu é que agradeço. Obrigado, é um prazer estar aqui. Opa, obrigado. I wanted to have a different international field experience. So when I found You Belong and the Women's Empowerment Project, I was very excited. Help women that suffered from domestic violence, sexual abuse, international trafficking, and also to prevent these cases from happening by educating the communities and also by empowering women and girls so they can help themselves. So I mostly help the staff with English reports so they can be accountable to their donors.
I have also traveled to the provinces to help the local team. I learned so much about the NGO's work and also about the people who work there, who are mostly Cambodian women who make a great effort to make a difference. Also living here in Star House, the volunteer house, I am in constant contact with people who came from all over the world. Cambodia is a very interesting country with a rich culture and also a heartbreaking history. The Khmer people in general are always smiling and they're very welcoming. And in my workplace, I am the only foreigner, but I never felt lost or uncomfortable. People are always trying to make me feel included. Try to always be positive. Not everything's going to be the way you expected, but keep in mind that you're doing something great, you're meeting amazing people, and you have an experience to remember for the rest of your life. It's been really amazing.